Papo Terapia, um programa especializado em você. Apresentação: Paula Casparian e convidados. Bom dia! Chegou a hora do nosso Papo Terapia. Deixa eu já abaixar aqui o BG, que para variar dá uma esquecidinha. Já estamos todas aqui, hein? Minhas parceiras, a empresária Ingrid Caravelas. Olá. E a psicanalista Adriana Tanese Nogueira. Já estamos aquecidas, porque a gente já começou aqui a falar sobre a pauta, que é uma pauta muito especial. Essa pauta foi escolhida pelo nosso público. Isso se torna já uma pauta especial. A gente falou, não, vamos escutar, porque filhos de outro relacionamento. Algo muito importante. Preparadas, meninas? A gente sabe, né, que hoje em dia cada vez mais tem famílias com agregados. Né? E eu sei, Ingrid, deixa eu puxar seu microfone pra cá um pouquinho. Que esse não é o seu caso, mas tenho certeza que você conhece inúmeros casais que tem essa situação, né? Uhum. Esses agregados aí junto. Conheço. E normalmente como é que é a relação dessas pessoas que você conhece? É tudo tranquilo, paz e amor, ou tem um tumultinho aí? Tem um tumultinho aí. Com certeza tem. E eu acho que o tumulto é muito quando as crianças já não são mais tão crianças. É mais difícil de contornar isso. Quando você entra numa relação que já tem outros filhos de outro relacionamento e eles são pequenos, eu acho que é mais fácil para você levar isso adiante. E tudo acho que tem um processo de aperfeiçoamento, para se acostumar com a nova situação. Tanto o casal quanto os filhos deles. Uhum. Né? Mas eu acho que quanto mais velhos, mais difícil. E também depende muito da mulher ou do homem que tem, ou dos dois, dos ex, né? No caso, de como fazer a cabeça dessa criança funcionar numa boa, para que ela tenha uma relação boa com a nova família, né? Assim, não vai danar o seu próprio filho, né? Então acho que não é porque é ex que tem que infernizar a vida do ex-parceiro. E até porque senão você vai estar infernizando a vida do seu próprio filho. É verdade. Né? E dele mesmo. Então eu acho que quando é menor é muito mais fácil de lidar com essa situação. Esqueci de pedir, mas está em tempo ainda, vamos compartilhar. Quem quiser mandar a sua dúvida aqui, falar, tenho essa situação, a gente está na live do Facebook, pode mandar pra gente a dúvida, ou se não quiser mostrar lá que tá mandando a dúvida, quer contar a situação, a gente não conta o nome, você pode mandar um WhatsApp pro 786-757-8755, que a gente tá aqui pra ajudar, né? Me fala uma coisa, Adriana, isso é um caso recorrente no seu consultório, né? Bastante. É muito comum, sim. Eu até te perguntei isso porque eu estava fazendo a lição de casa, a pesquisa, né? E segundo o IBGE, a cada ano, cerca de 340 mil casais se divorciam no Brasil, né? E segundo o Instituto, o censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, da população que se divorcia, mais de 70% dos casais se separam com filhos. Quer dizer, então, que vamos ter novos relacionamentos com filhos de outros casamentos, né? Me conta, então, Adriana, como é que é isso? Como que chega lá essa situação no seu consultório? Olha, apesar do bom senso que a Ingrid já expressou, que realmente seria o bom senso, né? Na realidade, quando um casal se separa mal, ou quando um dos dois, infelizmente geralmente é mais a mulher, né? Ela fica desequilibrada, ela sim faz a cabeça das crianças contra um novo casamento. E aí, assim, como eu passei por isso também na minha vida pessoal, né? Quer dizer, eu acho, o foco, em primeiro lugar, é que quem se separa e constitui uma nova família, ou simplesmente um novo casamento, precisa criar uma nova realidade com essa pessoa, né? Essa pessoa é diferente da mãe dos filhos, portanto também diferente da vida que eles tinham antes, né, que ele tinha antes com a ex-mulher.
Então ele precisa criar uma nova realidade, um novo modo de viver, integrando, claro, são duas pessoas novas, né? Aí você pega essas crianças, elas vão se inserir nessa realidade, né? Porque elas estão acostumadas com aquele modo. E é importante que quem constitui a nova família saiba que está constituindo uma realidade nova, que é diferente. Então eles têm que solidificar o casal, porque o casal é o alicerce de tudo. E aí uma vez que o casal está on the same page, como se diz aqui, ou seja, está funcionando em sintonia, aí a integração dos filhos e de todos os problemas que vêm é muito mais fácil. Mas não é bem assim, porque os filhos, quer dizer, na realidade é complicado, porque os pais muitas vezes, né, se sentem culpados. Até fora, sem ser que seja necessário. Então, culpados. A culpa impede que eles tenham uma visão lúcida da situação. Aí a nova esposa acaba tendo que arcar com uma situação que não é nem dela. E ela é, sim, sabotada pela outra, sobretudo se a outra não tiver um outro relacionamento. E, infelizmente, mesmo com crianças pequenas, apesar que adolescente, né, que realmente... Mas a criança pequena é mais facilmente, inclusive, manipulável. Se bem que o adolescente já passou por muita coisa, mas a criança pequena, eu percebi isso, enfim. Se a mãe fala, olha, aquela é uma bruxa, aquela tirou teu pai, a avó, aquela pessoa foi quem separou a família, e a mãe se mostra, coitadinha, sozinha, desesperada, porque ele foi o bicho-papão, é impossível que a criança vai gostar da nova mulher. É verdade. Mas aí tem os dois lados da história, né? Vamos falar também de um outro lado, né? E eu vou fazer essa pergunta pra você, Ingrid. Vamos inverter então esses papéis. Se os seus filhos tivessem madrasta, como que a Ingrid, mãe, se comportaria diante desse novo cenário? Eu não vou fingir. Eu não vou fingir aqui, porque eu não tenho nem como fingir. Eu sou muito transparente, eu vou ter que ser aqui também. Eu morrer de medo, né? Morrer de medo. Eu não ia fazer da vida dela um inferno, não é isso. Eu ia morrer de medo dela para com o meu filho, entendeu? Não ia... Realmente, eu acho que a gente tem que lutar pelo bem-estar do filho. Eu não posso embaralhar a cabeça dele. Eu acho que isso eu não faria, né? Eu não vou botar nem a mão no fogo, porque eu não passei por essa situação e nem vivi na minha família original com os meus pais. Foi, né? A família foi até eu me casar e agora eu tô casada e os pais dos meus filhos, o pai dos meus filhos é o meu marido. Mas eu acho que eu ia ficar com muito medo dela em relação ao meu filho, porque acontece isso, a gente vê isso muito acontecer, né? Quantos casos aí não aconteceram infelizmente a gente tem que citar aí de madrasta fazer a cabeça do pai e o pai matar a própria filha. Enfim, então isso geraria um medo absurdo em mim e eu já ia juntar com ela e falar, olha, o negócio é o seguinte, comigo o negócio mais embaixo, a minha filha ou meu filho é assim, 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 eu já ia falar pro meu ex, olha, só na presença dela, porque ela não representa, até então não é nada sem você, ela, a madrasta não é nada sem você perto, ela sozinha não representa nada para os meus filhos, então você tem que estar junto. Então eu acho que eu ia fazer esse procedimento no começo, né? E depois, se visse que a relação ia vingar, ia dar certo, que é uma boa pessoa, ia cuidar bem, daí a gente já relaxa. Mas no começo ia ser assim, entendeu? Eu acho que ela estando junto com o meu ex, ok. Separada com meu filho, nunca. Então é assim que eu ia proceder. Radical. Essa é a nossa Ingrid Caravelas. Ô, Adriana, assim, a gente, né, porque eu contei a gente conta tudo aqui, né? Inclusive, que eu falei pra Ingrid, vou te dar uma pegada aqui na entrevista, né? E aí de cara ela me soltou esse, eu não tinha pensado nessa possibilidade, porque a gente começa a pensar uma relação normal. E infelizmente o mundo não tá tão colorido assim, né? E tem a parte de preocupação. Como eu não sou mãe, na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nessa versão. E aí, Adriana? Não,
Certamente, eu concordo. Inclusive, se fosse um homem, né? Eu tenho pessoas assim que têm ainda preocupação de vivem com a filha de outro casamento e se preocupam com a presença do padrasto da menina. Também depende se é menino, né? Por exemplo, é mais comum ter o pai, quer dizer, lá o segredo todo é a relação entre os dois, assim, entre o primeiro casamento, se tiver um mínimo de racionalidade e de bom senso e civilidade, fica tudo mais fácil. E aí o relacionamento entre dentro do novo casamento, porque se for uma menina, por exemplo, o pai pode criar uma competição, infelizmente, né? E aí a nova mulher pode tentar puxar o marido pro lado dela e, enfim, é muito triste isso, né, na verdade, mas... Eu acho que tem que dar tempo ao tempo para ver como vai sair ali, se vai dar certo, se não vai, né, principalmente... Agora, eu trabalho muito assim com as crianças, é importante a gente cuidar das crianças, né? Então eu digo assim para os pais, a gente tem que não, assim, as crianças que vivem casamentos de pais separados, elas têm que ser mais espertas, mais assim, vivas, mais sabendo, tendo uma maturidade que a criança que não passou por isso não vai ter. Mas a gente pode usar isso em positivo, entendeu? Para desenvolver na criança, meu foco geralmente fica lá na criança, para que ela tenha mais senso crítico, observe, ela vai ter duas vidas diferentes para comparar dos estilos de vida, né? Ela pode ter mais opções, entender mais, ter um distanciamento, enfim. A gente pode, tem que incluir a criança no processo, porque senão ela pode ser simplesmente manipulada, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Adriana. Para não transformar essa relação madrasto ou padrasto criança em competição, o que a gente pode e deve fazer? A criança também entra em competição, né? Também tem isso. Tem, dependendo da idade, então, mais velho. Eu acho que precisa de muita maturidade. Em primeiro lugar, da pessoa, do pai ou da mãe da criança, com relação às duas pessoas que tem que harmonizar. Eu acho que assim, o centro é a pessoa que está casando de novo, que tem um filho. Ela tem que saber, quer dizer, é inevitável que ela tenha já uma ligação com essa pessoa, com a criança, que é muito mais antiga. Minha filha costumava dizer: mãe, olha que você me conhece há muito mais tempo, viu? Eu cheguei aqui antes. A comparação que é inevitável, você comparar a competição tanto da criança, né, para com o padrasto ou madrasta, e também dele, e as comparações também. Não, porque na minha casa era assim. Pois é, e que a gente tem que ampliar o mundo e mostrar que existem outras formas de viver, que nem sempre uma é o oposto da outra, são alternativas, são possibilidades. E a pessoa que está criando essa nova família, ela tem que também dar um cuidado especial no começo. É importantíssimo estabelecer bases boas, né? Tem que se construir num terreno bom. No começo, para nova parceira ou parceiro, e tentar ir ajustando e conversando muito entre os adultos, para depois tentar incluir sempre mais a criança, sem cair no mimo dela também, né? Sem entrar na manipulação, porque a criança também não é... Enfim, é um jogo de maturidade, a gente é chamada a ser mais maduro. Eu tava também fazendo a nossa pesquisa, né? E aí eu vi que um colega seu, o Dr. James Braid, ele é professor da Faculdade de Medicina aqui nos Estados Unidos. Ele realizou um estudo sobre o divórcio e publicou no site da Associação Americana de Psicologia algumas orientações sobre o assunto. E aí eu queria a opinião de vocês. Uma delas, eu dei uma limpada, né, porque tem muita coisa ali, mas uma delas que também é interessante, porque quando a gente chega, né, num novo relacionamento, né, a gente quer ser simpático com todo mundo, com a sogra, com o sogro, com o filho, né, e acaba aceitando muita coisa. Aí depois não dá mais tempo de mudar, né, você vai lá ser a boazinha, depois ou você cai a máscara logo, né, ou você tem que ter uma conversa e tal. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, em relação à criança: não deve aceitar comportamento hostil da criança só para agradá-la, na verdade, para desagradá-la, né? Então quer dizer, às vezes a criança acaba sendo mal educada e você continua sendo querida, passando a mão na cabeça, não, porque, né, eu tenho que ser legal, porque eu sou a madrasta, mas eu tenho que ser legal, eu tenho que me mostrar legal. Uma dessas coisas disso, né?
Outra coisa é assim, você começar um relacionamento, aí ter essa conversa com o pai da criança, né? O pai nunca se importou que o filho deixasse brinquedos jogados pela casa, aí a madrasta dá uma de louca e quer que a casa fique em ordem, fique, né? Então, o que é a mais adequado a fazer? Criar regras. Aqui funciona dessa forma, mas o pai tem que estar interferindo nisso, né? Não dá. Exatamente, senão a madrasta é a bruxa da situação. E aí muitos pais omissos, né, eles querem fazer o papel do bonzinho e aí deixam que ela atue. Fique com o papel que ela não tem que ficar, que é de bruxa. Eu acho que vai aí, ele tem um filho, então ele tem que cuidar, continuar cuidando da educação. É isso que eu estava falando, é uma nova realidade. Então, nessa casa aqui nossa, a gente guarda as coisas. É isso que eu digo, assim, a criança entra na casa, ela tem que saber como funciona essa casa. E uma coisa que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, eles falam as directions. Então, você tem que saber como se comportar num determinado lugar. Lógico. Assim você sabe o que as pessoas estão esperando de você, o que você pode esperar delas e tudo funciona, é como as regras do trânsito. Mas isso tem que ser acordado antes com o pai da criança, ou até a mãe, né, se for o caso, para que a criança entre e perceba que os dois adultos estão em sintonia e ela não pode separar. Exatamente. Outra coisa que eles dizem pra gente, né, pra gente não, pra madrasta entender que os filhos, né, são do marido e não delas. Então quem cabe a educação, na maioria dos casos, são os pais. Imagina, então, a Ingrid com esse perfil que ela já falou pra gente, né, ela volta o filho da casa do pai com uma nova regra, né? Imagina a Ingrid. Eu acho que isso, a gente já fez isso em outros temas. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar com o marido, no caso, né? A gente que é mulher, com o marido, e ele que tem que resolver com o filho, claro, olha, aqui você pede pra fazer assim, assado, não toma a iniciativa como se você fosse mãe, né? Não começa essa relação querendo educar e impor as regras. Ainda bem que tem seu marido, que é o pai da criança, né? Pra ele fazer isso. Ele tem que fazer isso. E se fosse meu, no caso, seria o meu trabalho. Né? Eu acho que tem que vir respeito, eu não deixaria uma criança ser hostil só pra dizer que eu topo tudo, porque aí tu vai ter que topar tudo até o fim. Exato, o resto da vida aceitando isso, Comigo isso nunca aconteceria, então isso é uma coisa que ser hostil não pode ser. A criança vai poder ser com uma professora? Não. E comigo também não. Então se ele consegue não ser com os outros, também vai ter que conseguir comigo. Isso eu não deixaria de, em hipótese nenhuma, não ia pedir nem pro meu marido fazer, eu faria. De uma maneira sensata, calma, com paciência, mas eu faria isso. Eu já deixaria claro que comigo... Opa, para por aí, né? De outro jeito. Uma outra coisa que também é meio óbvio, né? Mas a gente precisa falar, que é jamais fale mal da mãe dos seus enteados. Às vezes a pessoa fica tão surtada com ciúmes e aquela competição já passa por um outro estágio e a madrasta, sei lá, vê alguma coisa que não agrada, acaba soltando alguma coisa que não deve, né? Sim. Ciúmes, eu queria falar sobre isso. O ciúmes é muito forte, né? E às vezes acho que é inevitável até para uma mãe equilibrada. Né? Porque assim, os filhos, quando você cuida bem, tem esse apego, enfim, é muito difícil depois você compartilhar. Outra pessoa vai botar a mão? Isso, né? Quanto menor, então pior fica. E aí eu acho que a gente depende um pouco assim, depende tudo da relação que nós criamos com essas crianças, né? Quando você estabelecer um vínculo de amor profundo, de compreensão, etc., você pode arriscar, você pode correr mais levemente, vamos dizer assim, o risco de emprestá-las, né? E saber que a relação entre vocês permanece intacta. Que nada vai interferir. Abalar, nada vai abalar. E a mesma coisa para a nova madrasta, quer dizer, ela sabe que ela tem que saber que, obviamente, ela não é a mãe, ela é uma pessoa diferente, ela tem hábitos, histórias diferentes, e ela vai criar uma nova relação. Ela não pode querer imitar a antiga, ou ficar na sombra do marido, aceitar qualquer coisa, ela vai ter que ter autoestima suficiente para estabelecer uma nova relação. E aí propor novas coisas, e na verdade isso pode ser um enriquecimento. Bem vivido, né? Eu acho que quando se começa um novo relacionamento, você tá lá, começa um relacionamento, você já sabe que aquela situação, você descobre que aquele seu futuro marido tem filhos, então você já tem que estar preparado psicologicamente, porque aquilo é pro resto da vida, não vai acabar, não é tipo, é uma situação que em um mês termina, não, vai ser pra sempre, né? Eu sou madrasta
Sou casada há muito tempo. As filhas do meu marido cresceram com a gente. Durante o período foi muito bom. Outro período não foi tão bom assim. Mas eu também assumi muita coisa. E hoje eu falo para umas amigas, né? Quando elas começam, tô começando um relacionamento, eu falo, a primeira coisa eu falo, meu Deus, prepare-se. E a segunda que eu falo o seguinte, que é essa história, não se envolva, os filhos são dele. Então assim, eu ficava assim, precisa colocar aparelho no dente dela, precisa pôr ela na natação. Eu não sou mãe, mas ele, né? Porque homem normalmente já não pensa muito nisso. Aí você começa a dar uns toques, né? Aí daqui a pouco você já tá comprando material escolar da criança. Acaba se envolvendo, né? Mesmo que você saiba que... E se ele esperar, na verdade? E se ele, na verdade... Espera que você seja assim. Exatamente, porque ele não sabe cuidar, infelizmente, desculpem, com muitos homens, né? Aí simplesmente... entregam. Só que mal eles sabem que essa criança pode reagir de uma maneira, até a própria mãe... exatamente. Não gostar. Do outro lado, mais problemas. E começar a fazer a relação ficar horrível. Muito pelo comodismo... Ou gostar demais, viu, Ingrid? Porque gosta demais, então deixa que eles resolvem, deixa que eles fazem. Eles põem no curso de inglês, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Então, o meu conselho é se envolva o menos possível. Você ali não é um papel de mãe, né? Às vezes você pode dar um toquezinho e tal. E aí eu ia falar uma coisa que, infelizmente, entra no assunto, que é grana. Sim. Né? Pensa lá que a madrasta dos seus filhos vai falar assim, não, hoje a gente não vai comer fora porque eu preciso economizar, porque se eu for comer fora com os seus filhos, a gente vai gastar X. Se for só nós dois, vamos gastar muito menos. Então vamos economizar. E uma das coisas que eu li que faz sentido, é óbvio, né, a gente não pensar nisso nessa hora, porque afinal de contas, né, o pai vai ter um custo ali maior toda vez que a criança estiver com os pais. E tem madrasta que infelizmente dá uma... Eu acho que ela pode até economizar, mas não sempre. Se o negócio está apertado, ela vai todo final de semana, vai 2 finais de semana, entendeu? Corta 2, corta pela metade. Agora, privar totalmente, só se o negócio estiver muito preto. Senão, ela não pode fazer isso só por avareza. Sim. Entendeu? Sim, ela tem que... E o pai das crianças, ou a mãe das crianças, tem que ver essa situação. Se é avareza ou se realmente está precisando. Eu acho o seguinte, eles têm que ter bem-estar. O quanto a família pode dar bem-estar para as crianças, ela tem que dar. Ela não está podendo, não pode dar. Mas se ela pode por avareza, não. Eu não deixar. Eu já ia chiar da outra parte. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. E se o pai já dá uma pensão alimentícia e a mãe das crianças deixa de comprar um monte de coisas... Também, tá errado. Né? E fica, total. Entendeu? Uma bagunça, essa situação vira uma bagunça. Quer dizer, pai infernizando a vida do próprio filho. Vamos fazer uma cartilha. Baseados em fatos reais, daqui a pouco o Papo Terapia vai ter uma cartilha. Porque quem faz isso é infernizando a vida do próprio filho. Eu acho que não vale muito a pena. Exato. Eu acho que a gente tem que levar a vida... Se a gente fez o filho, a gente, né, não é por uma separação que você vai acabar com a cabeça do seu próprio filho. Esse negócio de pensão alimentícia que dá uma outra pauta, mas é interessante falar isso porque às vezes as mães, a pensão é dos filhos, mas quem usa é a mãe. Né? Isso é bem complicado também, porque ela mas tá precisando disso, tá precisando daquilo, mas ela já tem uma pensão alimentícia para os filhos. E aí o filho vem todo coitadinho pro pai, que lá tá com o peso na consciência, que ele tá crescendo longe dele, e fala, mas eu tô precisando de um tênis, mas a minha mãe não comprou com a pensão, não, mas eu tô precisando de um tênis. Aí lá vai o pai de novo. Gente, infelizmente também tem o contrário, né? Não quero falar só mal das mulheres aqui, pelo amor de Deus, mas assim, do pai que não dá o suficiente e não considera o trabalho de criação de filhos trabalho. Sim. Então, porque a mãe não pode trabalhar, né? Se ela quiser criar o filho, como que ela vai trabalhar 8 horas por dia? Enfim, e aí eu acho que também é uma questão da madrasta, porque você fala não se intrometer. Eu concordo. Depende também muito das situações. Eu tenho uma amiga que de fato manteve, mas assim, bem mais velha, não casou, se juntou com um homem com filhas adolescentes, com uma realidade completamente diferente da dela, e ela manteve as distâncias e ela fez muito bem. Agora, o relacionamento também não deu certo, né? Porque as diferenças eram muito grandes. Mas se você tem um pouco de coração e você vê que, entendeu? Ele não consegue atinar para certas coisas. A criança precisa de aparelho.
e passa 1 ano, passa 2, assim, o que você vai fazer? Vai deixar? Ai, gente, é muito complicado, Não viu? é? Ser madrasta não é fácil, não. Vocês estão achando que é fácil? Nossa, por isso que eu falo, gente, olha, quando começa um relacionamento assim, eu já penso, nossa, vai ter trabalho pra caramba. Que idade tem as meninas hoje? Hoje são adultas, acho que é 25 e quase 30 anos. Hoje estão tocando a vida delas, né? Mas no começo, a menor foi mais fofa, né? Tipo, virou nossa filhinha. A mais velha, infelizmente, ela era muito leve trás da mãe, então isso foi um problema. E aí, depois que viraram adolescentes, os interesses foram outros, e aí que a relação ficou um pouco mais desgastada, porque eram 3 pedindo dinheiro, né? Não eram só a mãe. Entendeu? Então, assim, é complicado, gente. A gente se envolver, entrar numa outra família. Eu lembro da minha mãe falar assim: vai aguentar isso? Eu não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Aí hoje eu falo isso para minhas amigas, que quando começa um relacionamento, porque, né, você viu? O índice é muito alto. Muito alto, sim. Só 26% que se divorciam, 27% não tem filhos. Exato, é muito pouco. Então, essa é a realidade, né? Bom, a gente tá já chegando no final, vocês acreditam? Meia hora passa muito rápido, né? E o lado bom de ser madrasta? Tem o lado bom também. Eu lembro de levar ela pra cortar cabelo, sabe assim, a fofice, o abraço a coisa pura, né? Aquela coisa gostosa, né? Então, eu vou dizer que é muito legal ser boadrasta. E um dia você vai ser a vodrasta? Não. Né? Essa categoria não existe. Bom, mas esse exercício é difícil, dedica um pouquinho de seu tempo, torna essa relação um pouco mais leve. Tenho certeza que você dá pra criar uma relação deliciosa, e claro que eu tenho bons momentos guardados comigo, né? Bom, como eu disse, né, nosso Papo Terapia chegou ao final, mas, né, você viu que esse papo aqui, essa pauta tem muito pra falar, né? Tem que falar de herança, tem que falar tanta coisa, gente, sobre filhos de outros relacionamentos. E se a gente não conseguiu tirar essa nuvenzinha aí que tá no seu relacionamento em relação a filhos, né, de um outro relacionamento, então você quer falar com a Adriana, pode te encontrar aonde, Adriana? No 561-305-5321. Vamos repetir. 561-305-5321. Isso. A gente também colocou aqui no descritivo da live o Instagram da Adriana, que é ATN Psicologia Dialética. É sempre eu não consigo decorar. Bom, eu tô sentindo falta aqui de um cardápio, sabe? Então, eu tenho notícia boa. Isso que eu ia te perguntar. Então, lá no Padano de Boca Raton, tá? É o Padano Italian Bistro. Uhum. A gente tá com uma novidade muito bacana, que é o Lunch Special, que é de $6 a $8 os nossos pratos, né? Um almoço executivo, uma delícia, super em conta. E todo mundo que chegar lá no Padano e falar que ouviu essa notícia aqui na Rádio Gazeta News, ganha ainda assim 10% de desconto. Então, opa, que almoço é esse, né? Gente, muito mais barato que aquele fast food horroroso. Exatamente. E aquela você vai comer alface com plástico. um belo prato italiano. E hoje tá rolando o meu bazar lá no Adorne Salão e Spa, tá? Tem endereço no Insta dela, que óbvio que ela já colocou lá. No Instagram tem lá no Stories. Ingrid Caravelas com 2 L's. Isso aí, seguem aí. Bom, gente, essa semana tá terminando. A gente deseja um lindo final de semana pra vocês. A nossa programação continua. A gente volta semana que vem com Papo Terapia, com uma pauta que a gente ainda não... Eu tenho uma ideinha aqui na cabeça, mas eu não vou falar porque eu tenho que compartilhar aqui com elas. Mas eu acho que muita mulher solteira vai gostar das nossas dicas. Aliás, a gente também teve uma ouvinte que pediu, aliás, ela queria ser anunciada aqui, porque eu não sei há quantos anos ela não namora, mas a gente vai te ajudar semana que vem, tá bom? Um lindo final de semana pra vocês. Tchau, tchau! Final de semana. Toda sexta-feira, aqui na Rádio Gazeta News, temos um encontro onde há respostas para todas as nossas dúvidas. Papo Terapia. Uma reunião de especialistas e convidados
que vão alinhar o nosso comportamento em doses semanais. Descomplique a sua vida no Papo Terapia. Assunto é o que não vai faltar. A apresentação de Paula Casparian e convidado. Papo Terapia. Precisa para o marketing da sua empresa ou do seu negócio? A Lightroom pode te ajudar. Websites, mídia digital, consultoria, vídeos, SEO e muito mais. Entre em contato com os nossos agentes e ganhe 30 minutos de consultoria. 1-800-932-3370. 1-800-932-3370. 11h32. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Logo após o show da tarde, acompanhe aqui na Gazeta. Repórteres em